Só para não uma cara feia. Tá. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, a verdade é essa. Tá, entrou. Essa coisa multitarefa, né? É muito, além de pandemia tem que ser multitarefa, não dá. Não, isso está comprovado. Agora, em época de pandemia, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e acaba perdendo foco, né? A gente já falou, eu já falei sobre isso com a Camila numa live que a gente fez da perda de foco, e essa sou eu agora. Tá, Camila, te mandei aí. Tá. Ver se chega. Veio a cavalo, deve estar chegando. Né, as internets hoje, mas daqui a pouco vai. Então, eu vou me apresentar e vou falar dessa apresentação que eu montei toda bonitinha, né? Vamos lá. Então, eu sou a Olga Letícia Prestes, e eu comecei na faculdade, na época eu entrei na UBRA, e a UBRA, ela era, não sei como é que está a situação hoje em dia, isso já faz alguns bons anos, e na época ela era extremamente psicanalítica, assim, se estudava basicamente psicanálise. E eu entrei na faculdade sonhando em ter o meu divã. Eu achava que eu ia ser super freudiana e que ia trabalhar com divã, achava lindo aquilo. Chegou aí, Camila? Chegou, eu tô abrindo, pode deixar. Tá. O que aconteceu? Nesses primeiros momentos de faculdade, tudo é uma festa, tu tá descobrindo, tu tá conhecendo, e de repente eu percebo que a psicanálise não fazia sentido para mim. Comecei a ler Freud, li aquilo, tudo muito rebuscado, uma fala difícil, e eu não conseguia entender aquilo. De primeiro eu pensei, eu acho que eu não nasci para psicologia, eu acho que a psicologia não tem a ver comigo, porque eu não consigo entender o que está escrito aqui. Lá pelas tantas eu acabei trocando, eu fui para a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, e nessa troca eu tive que fazer algumas cadeiras novamente, e acabei entrando em contato com a primeira disciplina de humanismo, na PUC. Tá aí, ó. Essa. Isso! Deu. Desculpa aí, pessoal. Deu certo. Tudo certo, gente. Tudo certo, Camila. Certo. Então tá. Obrigada, Camila. Tu consegue fechar meu microfone, Ana, que agora eu tô com a tela cheia. Então tá. Segue. Eu quero olhar. Tá, seco. Então tá. Aqui tem uma me apresentando, né, que eu não coloquei. Tá, então deixa eu me apresentar. Eu sou psicóloga pela PUC, então, que é onde eu acabei me formando. Especialista em psicoterapia centrada na pessoa, no Instituto Delfos, que é um instituto que não existe mais, né, que era o único instituto de psicologia humanista que tinha formação em abordagem centrada na pessoa aqui em Porto Alegre. Durante muitos anos a gente teve aí no La Salle, mas acabou sendo fechada a especialização, né, então a gente tinha instituto fora de universidade, era o Delfos e tinha o La Salle, agora eu lembrei. Também sou terapeuta de casal e família pelo Infapa, mas o que eu queria mais contar, que está aqui na descrição, é que eu sou professora do curso de formação em abordagem centrada na pessoa do CIBS, que fica em Novo Hamburgo. Então, pode pular aí, Camila. Daí tem uma frase do Rogers que eu acho muito legal, que é a vida boa é um processo, não é um estado. Ela é uma direção, não um destino. Então foi isso, lá no meu início de faculdade era psicanálise, Freud, né, a Franciele está dizendo que no La Salle até um tempo atrás era assim também, agora que se desprenderam mais da psicanálise, é isso mesmo, gurias? E quando eu cheguei na PUC, que eu descobri que existia um outro tipo de psicologia, o professor Carlos Veit, que é meu mestre, enfim, eu acho que muito do que eu sei eu devo a ele, me apresentou uma psicologia que eu lia e era fácil. Sabe quando tu pega um livro, sei lá, tu tá na livraria e tu pega um livro para ler, assim, e começa a ler, ai, que gostoso isso faz sentido para mim. A Evelyn conhece o Carlos. Quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa, essa é a psicologia que eu acredito. Essa é a psicologia que tem a ver comigo. E tem pessoas que dizem que não é a gente que descobre o humanismo, e não é a gente que descobre a abordagem centrada na pessoa, mas que ela que nos encontra, né, porque o humanismo nos ataca no meio da vida, assim, e eu acho que foi isso, eu fui atacada pelo humanismo e pela abordagem centrada na pessoa,
numa época que eu estava assim, cogitei, inclusive, agora que eu me lembrei que eu cogitei largar a faculdade, porque todo o resto não fazia sentido para mim. E quando eu entrei na cadeira de psicologia humanista, eu acho que é no terceiro semestre de faculdade, eu falei, é isso que eu quero, é isso que faz sentido para mim, e é aí que eu quero trabalhar. Mas não foi muito fácil, né? Porque dentro do humanismo a gente tem várias abordagens, eu não caí na abordagem centrada na pessoa de cara, né? Mas foi ela que acabou me seduzindo e fazendo mais sentido para mim. Pode passar, Camila. Tô gostando da Camila de minha assistente. Então, esse é o tio Rogers, né? Para quem o conhece, imagino que vocês... Acho que todo mundo aí já conhece Rogers, é isso? Me ajuda, Ana. Todos que estão assistindo já ouviram falar nele? A minha turma, sim, a da Camila e da Marina, eu não sei como é que tá, mas esse senhorzinho simpático, ele é inesquecível, né? Se não conheceram, já se apaixonaram, pode ter certeza. Ó, o pessoal dizendo sim em massa que já conhecem ele. Uhum. Sabe que agora tu falou isso, eu lembrei. Ele realmente é um senhorzinho simpático, né? Esses dias uma amiga minha estava falando que ela assistiu aquela série do Netflix sobre Freud, e ela disse, como tem sexo, né? Ele falava muito em sexo, é uma pessoa que não é da psicologia, né? E daí eu falei, é verdade, é tudo, tem muito sexo, né? Daí eu falei, já Rogers quase foi padre, né? Então o sexo nem passa ali por perto. É uma abordagem bem distante da sexualidade, digamos assim, né? Mas então, esse é o Rogers, ele faleceu em 87, então um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, ele morreu, um pouco antes não tanto, bastante, mas enfim, o que me fascinou quando eu conheci Rogers é que Freud tinha morrido um tempão antes, né, eu nem pensava em existir, Freud já tinha morrido, e esse cara foi ontem, né, que ele morreu, foi ontem que ele trouxe essa psicologia, foi ontem que ele trouxe essa abordagem, então eu gostava dessa coisa, vamos dizer assim, moderna, né, que vinha com a fala de Rogers, e ele sempre fala, para quem já teve a oportunidade de ler um livro dele, ele fala como se estivesse falando contigo, assim, ele não tenta escrever difícil, ou escrever toda uma teoria que tu tem que ler 10 vezes para entender, não, quando tu tá lendo é muito fácil, né? Daí mais 2 frases dele, eu botei várias frases do Rogers para vocês irem sentindo como que eu trabalho. Me sinto mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar que os outros sejam eles mesmos. Uma das coisas que me incomoda, que me incomodava na época da psicanálise, era a tal da neutralidade, e que os meus clientes, para quem não sabe, na abordagem a gente chama de cliente não paciente, e logo mais posso comentar sobre isso. Fechou o chat aqui, qualquer coisa, tá, não, voltou. Que é, eu posso ser eu não preciso ter uma postura, bom, falando em ser eu, não sei se vocês viram o que eu tenho aqui atrás de mim, eu estou no quarto dos meus filhos, né, então, todos os meus clientes sabem que eu tenho 2 filhos, eu não preciso manter uma neutralidade nos meus atendimentos, porque eu não trabalho com o inconsciente, eu não trabalho com a questão transferencial, o meu trabalho é de pessoa para pessoa. Então, tudo bem eles saberem da minha vida, tudo bem se eu chegar atrasada porque levei meu filho para o colégio ou porque meu filho estava doente, eu posso comentar isso com os meus clientes. Eles sabem quem eu sou, eles sabem da minha vida, e isso me foi libertador, assim, de eu poder ser eu no meu trabalho e não ter que cuidar algumas coisas, que em algumas abordagens isso é cuidado, né? Nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda a longo prazo agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. E é isso. Coisa boa poder ser eu. Então, uma das coisas que a gente fala na abordagem centrada na pessoa é que ninguém vai ser rogeriano, ninguém vai poder ser terapeuta como o Rogers foi, apesar do sonho de muitos querer ser que nem ele, a gente nunca vai ser rogeriano, porque eu sempre vou ter a minha terapia olganiana. Eu sou Olga e é o meu jeito de terapiar, que nem diz um cliente meu, que eu trabalho.
Eu me inspiro no que Rogers fez, eu me inspiro no que a gente acredita, mas o meu jeito de trabalhar, é meu. Ninguém vai conseguir ser igual. Então, só eu, né? Só eu posso ser eu, ninguém vai poder ser eu. E eu acho que uma das coisas legais do atendimento que eu valorizo, principalmente, é de eu poder ser pessoa com uma outra pessoa. Então, nesse relacionamento terapeuta-cliente, eu não sou uma pessoa cheia de saber conhecimentos e, sei lá, decorei o DSM e vou fazer diagnósticos. Eu não sou essa pessoa numa hierarquia, assim, acima do cliente. A gente tem uma relação horizontal. E eu não sei se vocês têm claro por que a gente fala cliente e não paciente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Se alguém quiser comentar. Enfim. Na verdade, Olga, na aula a gente já comentou, mas eu acho que trazer a tua visão, de certa forma, é um reforço bem interessante. Ah, então tá. Obrigada, Ana. Sim, a Ariane está dizendo que tem. Então, vou dizer a minha compreensão, porque tem isso, né? Daqui a pouco cada um pode entender de um jeito. A palavra paciente, ela vem da área médica, né? Que começou lá no início da medicina, e Rogers acreditava que paciente tinha a ver com uma coisa mais passiva, uma coisa de vir alguém com todo o conhecimento e ajudar ou resolver o problema. E a gente acredita que não, a gente acredita que é o cliente que vai resolver o seu problema. O terapeuta é apenas um facilitador nesse processo. Então, por isso que a gente passou a chamar, e foi o Rogers que sugeriu isso, de cliente e não paciente, né? Para que a gente pudesse mudar um pouco essa relação que tinha de médico-paciente, ou seja, alguém com todo saber, cuidando de alguém que precisa muito de ajuda e que não tem esse saber. A gente muda essa relação para alguém que facilita e auxilia no crescimento do outro. Tá claro isso? Alguém tem alguma pergunta? Né, para aqueles que nunca tinham ouvido falar sobre isso, principalmente, né? O que alguém falou? Que ficou claro. Que bom, obrigada. Passa aí, Camila. Tem várias coisas legais, Rogers, que eu poderia falar, mas daí eu deixo para Ana contar em aula, né? Então, percebo que se fosse estável, prudente e estático, viveria na morte. Por isso aceito a confusão, a incerteza, o medo e os altos e baixos emocionais, porque esse é o preço que estou disposto a pagar por uma vida fluida, perplexa e excitante. Acho que o ser humano, muitas vezes, fica tenso diante do caos, né? E muitas vezes a gente acaba, daí eu falo a gente pensando como cliente, né? A gente, às vezes, vai atrás de um profissional, de um especialista que resolva o nosso problema e organize tudo, né? Só que, às vezes, organizar tudo não é o que a gente precisa. A gente precisa aprender a viver com as situações, né? E tudo isso, olha eu aqui, né, apontando para o slide como se vocês estivessem olhando o meu dedo, né? Mas é assim que eu estou fazendo aqui. Desculpa. É como se a gente pudesse se distanciar dos problemas, das situações, dos desafios do dia a dia. Não, a gente precisa encará-los de uma maneira diferente. Eu acho que é isso que a gente trabalha na abordagem. Uma coisa que a gente fala muito, e é o nome de um livro de Carl Rogers, que é Um Jeito de Ser. E eu acho que no momento que a gente mergulha, daí tu me diz, Ana, se contigo também é assim, a gente não é uma abordagem que eu trabalho só no consultório, não é uma técnica, uma abordagem terapêutica que eu uso só no consultório, isso é para a vida, é um jeito de ser mesmo, é um jeito de viver, é um jeito de olhar para o ser humano, é acreditar que o ser humano tem potencial, a gente tem uma visão positiva de homem, né, eu não tenho, nunca acreditei de uma coisa catastrófica de ser humano, ou de porque tu sofreu isso na infância, então será sempre assim. Eu nunca consegui fechar com essa ideia. E o que Rogers traz é isso, da gente
acreditar que pode mudar, acreditar que pode ser diferente, que o ser humano tendo condições facilitadoras, consegue se desenvolver e acreditar, e crescer, né, e ir rumo ao crescimento. Então, isso que eu acho muito legal. Quando chega alguém para mim, às vezes chegam umas coisas bem complicadas, né, algumas situações bem cabeludas, e eu fico ali, bom, não cabe a mim resolver a situação, não é meu papel dar a solução para aquele problema, que às vezes é bem cabeludo, o meu papel é, vamos lá, como é que eu posso te ajudar? É ouvir a pessoa, é me colocar, é muito difícil se colocar no lugar do outro. Hoje em dia a empatia é uma palavra que foi banalizada e todo mundo usa à torto e à direita essa palavra, mas a empatia é de fato tu tentar sentir o que o outro está sentindo. E eu acho que na faculdade de psicologia, muitas vezes, a gente sai julgando, e a gente sai com um olhar julgador. E o que a gente tenta fazer na abordagem centrada na pessoa é justamente o contrário, é não ter um pré-julgamento. Então, partindo para a prática, né? Quando alguém me encaminha um cliente, sei lá, vamos dizer, a Ana passou meu contato para alguém e disse, Olga, eu estou te encaminhando o João. Eu não quero saber quem é o João. Talvez em outra abordagem a pessoa vai querer saber, como é que é o João, por que tu está me encaminhando, qual é o motivo da busca, qual é a situação, qual é o diagnóstico, eu não quero saber. Eu quero simplesmente receber o João no meu consultório e ver como é que eu posso ajudá-lo. Eu quero ouvir dele como é que é a situação. Gente, travou tudo aqui, vocês estão me ouvindo? Deu uma trancada de novo, socorro. Só Não, me tá deem um tranquilo. joinha aí. A Tá, gente então te tá. escuta, Olga. Eu acho que, de repente, se a gente se concentrar na apresentação, né, a tua Tá, fala tá. vai fluindo junto. Então tá bom. Se a fala tá indo, tá beleza. Então, eu vou querer acolher o João, recebê-lo e tentar me disponibilizar de todas as maneiras para me colocar no lugar dele e sim, tentar sentir como é que ele está se sentindo. E juntos, eu costumo dizer que em terapia a gente pega na mão por um momento, tenta caminhar junto, para depois poder soltar a mão e a pessoa poder caminhar sozinha. Então, não é... eu acho um processo tão bonito, honestamente. Pois é, a Evelyn falou exatamente o que eu fiquei viajando aqui. Mas é que eu acho um processo tão bonito de crescimento, né? Quando isso dá certo, claro que às vezes é mais complicado, né? Como eu disse, às vezes tem situações cabeludas e, meu Deus, como é difícil se colocar no lugar do outro, quando o outro bate com algumas coisas da gente, ou quando o outro tem alguma situação que pode ser um ponto escuro da nossa história, né, e daí a importância da gente passar pelo processo de psicoterapia também, né, e, que bom, Najara, que bom que eu tô conseguindo passar meu fascínio pela situação. E daí é quando a gente se sente mais desafiado, né, que é quando a situação é difícil e de tu conseguir se colocar no lugar do outro, né. Tá, eu acho que eu já falei tudo aqui. Troca lá, Camila, por favor. O ser humano possui um importante valor, por mais que o rotulem e o avaliem, ele continua sendo, acima de tudo, uma pessoa. Quando eu estava na época da faculdade, estourou um filme muito famoso, esqueci o nome do bonitão, Rodrigo Santoro, que era O Bicho de Sete Cabeças. Na época era bonitão, hoje não tá mais tão bonitão. Mas enfim, eu era apaixonada por ele na época e fui ver o filme por causa dele. E fiquei muito chocada com aquele filme. Quem não assistiu esse filme e é estudante de psicologia, por favor, assistam, principalmente em época de luta antimanicomial, né? Enfim, acho que é de extremo valor. E no filme eu acho que mostra bem como ele é deixado de ser visto como pessoa. Ele recebe um rótulo, né, um diagnóstico, é jogado para dentro de um manicômio, e assim que era antigamente, né, enfim, é rotulado,
e esquecem que ali tem uma pessoa que tem sofrimento, que tem sentimento. Então, mas Olga, tu trabalha com diagnóstico, né? Claro. Aliás, o meu grande colega de trabalho é um psiquiatra. A gente trabalha juntos. Só que o meu foco não é esse. Então, não é eu negar que existe um transtorno mental, não é eu negar que aquela pessoa, às vezes, de fato, precisa de uma medicação, mas eu não olhar para aquela pessoa como, esse é um border, esse é um deprimido, esse é um esquizofrênico, esse é um suicida. Não, é uma pessoa que precisa de ajuda e que está passando por um processo de depressão. Exatamente, Evelyn, sem rótulos. Então, não é negar que isso existe, quando existe, isso faz parte da compreensão. E principalmente, por exemplo, chegou um cliente novo e eu suspeito que tem uma depressão, ou que está passando por um processo depressivo. Eu não digo para ele, tu tá com depressão. A gente desenvolve juntos essa ideia, eu vou apresentando situações que ele está me trazendo, sei lá, não tem dormido direito, enfim, vou tentando apontar para ele sintomas, e juntos, às vezes o próprio cliente diz, eu tô com depressão, né, Olga? Às vezes o próprio cliente consegue se diagnosticar, mas a questão é a gente fazer um diagnóstico juntos quando isso... que bom, Júlia. Eu tô adorando esses comentários. Viu, Camila, eu tô me sentindo numa live, tá? Porque eu tô aqui falando e as pessoas vão comentando, então para mim tá super tranquilo, eu já estou acostumada com essa situação, Ana. Já passou o nervosismo. Então a gente constrói juntos esse diagnóstico. E eu lembro a primeira vez que eu fechei um diagnóstico de transtorno borderline de personalidade. Meu Deus, esse é o mais desafiador de todos, em qualquer abordagem, em qualquer linha teórica, é o mais difícil de se trabalhar, né? E foi muito legal quando a pessoa mesmo se deu conta, olha só, eu tava lendo esses dias, eu acho que eu sou border, né? Que bom eu não precisar eu chegar e falar isso para a pessoa se deu conta, a pessoa pediu por ajuda, a pessoa pediu medicação, e é tão mais fácil, é tão mais, eu acho que mais humano, quando tu vai acolhendo, vai escutando, e a pessoa sozinha vai se dando conta de tudo aquilo, né? Eu acho que é isso. Pessoal, se quiser perguntar, pode ir perguntando, tá? Senão eu vou viajando aqui na história. Vai lá, Camila, por favor. Tá, esse aí é meu momento apaixonada, tá? Vocês estão vendo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? As pessoas são tão maravilhosas quanto o pôr do sol, se as deixar ser. Quando olho para um pôr do sol, não dou comigo a dizer, suavize o laranja um pouco no canto direito, né? Tira esse raio daqui. Eu não tento controlar um pôr do sol. Eu assisto com admiração enquanto se revela. E eu acho que é isso. Não sei se a Ana já contou isso em aula, mas Rogers fez uma analogia na época, quando ele estava estudando, né, o desenvolvimento humano, vamos dizer, o desenvolvimento psicoterapêutico também, que era a história das batatas. Não sei se vocês já trabalharam isso. Sabe essa história, Ana, das batatas? Que ele estava Vai ser a primeira a contar para eles. Eu sei que história é, mas eu não contei. Então tá. Que ele... Enfim, a versão resumida é, ele estava lá olhando para umas batatas que estavam abandonadas num canto. E, de repente, aquelas batatas viram brotos, né? E aquilo vai se desenvolvendo. E daí ele se deu conta, se até as pobres batatinhas abandonadas aqui, tendo o calor, a água, enfim, sei lá, eu não me lembro dos detalhes, porque eu não sou da agronomia, não entendo do cultivo de batatas, mas enfim, e aquela batata foi se desenvolvendo, ele pensou, nós humanos também somos assim. Se a gente receber calor e água adequadamente, a gente tem uma tendência a se desenvolver, e isso é para todo mundo, né? Então, essa frase do pôr do sol, eu acho que resume bem essa história das batatas. Não sei se tu lembra de algum outro detalhe das batatas, Ana, se tu quer comentar. Não, na verdade eu não usei as batatas, mas eu usei o feijão. Até eu tentei, né, plantar um feijãozinho, sabe aquela experiência da escola de colocar ele, né, no algodão, né? A gente fez essa analogia, essa experiência com o feijão.
Mas não deu certo o meu feijão, então a gente entendeu a importância de um ambiente que seja catalisador para o desenvolvimento, porque apesar da tendência atualizante existir, às vezes precisa que esse ambiente esteja ali para que a pessoa tenha o seu potencial no máximo, entre aspas, né? Então a gente usou o feijão, mas o feijão e a batata estão indo para o mesmo lugar na lógica. Muito bom, E que são as condições facilitadoras, né, que a gente estava falando e que tu já deve ter trabalhado em aula também. Passa aí, Camila, por favor. Então, um pouco mais. Em atendimento, uma coisa que eu acho muito legal é, às vezes tu tá atendendo um cliente, para quem já tá numa prática clínica, né, e sente assim, ai, isso tá meio desconfortável, assim, não sei, parece que o cliente não tá muito bem. Eu falo isso pro cliente. Ai, eu tô desconfortável aqui, me parece que não tá muito bem. Como é que tu tá? Ou, ai, não sei, isso me causa uma certa estranheza, como é que é isso pra ti? É de eu dividir com o cliente aquilo que eu tô sentindo, e que na maioria das vezes, quando eu compartilho, aquilo faz sentido para o cliente também. Então, eu acho que é uma abordagem muito sensorial, né? Às vezes o cliente chega, sei lá, passou numa vaga de emprego, chega eufórico, animado. Quando ele chega, eu fico animada também, eu começo a sentir aquela empolgação de entrar na mesma energia, na mesma vibração do cliente, e é assim que a gente se conecta, né? Porque eu acho que em qualquer abordagem, seja ela qual for, o mais importante é a relação terapêutica. E a gente conseguir se conectar com um cliente sem sentir, não tem como, a gente tem que sentir para conseguir se conectar, né? E eu gosto muito de fazer analogias, de contar mini histórias. Às vezes o cliente está contando alguma coisa, assim, algum relato, alguma situação, e me vem uma palavra na cabeça. Sei lá, o cliente está contando no dia do trabalho e para mim vem, sei lá, uma palavra nada a ver. Eu falo. Olha só, me veio essa palavra na cabeça agora, não sei se faz sentido para ti, puf, e falo. Às vezes o cliente diz, não, nada a ver. Às vezes o cliente diz, é mesmo, era isso que eu queria dizer, não conseguia. Então, de uma conexão, assim, com o cliente que eu acho fantástica, né? E nisso tem também das coisas ruins, às vezes é sentimento negativo. Há muitos anos atrás, isso o Rogers conta também, e foi justamente validada por Rogers que eu me sentia à vontade para fazer isso. Eu atendi um cara, ele tinha uma certa fobia social, assim, era super tímido, e eu atendi ele no fim do dia, dava um sono, ele chegava para o atendimento, quando ele ia me abraçar, era um abraço sem graça, assim, sabe? Ele sempre chegava e me abraçava, queria me abraçar, e eu abraço, eu beijo, né, eu sou bem despachada. Mas ele chegava e me dava um abraço xoxo, sabe aquele abraço vazio, assim? E daí um dia ele estava contando de uma situação social, e ele disse, as pessoas acham que eu não sou muito participativo, que eu não falo muito. Daí eu senti que estava na hora de eu contar do abraço. E daí eu falei, fulano, sempre que tu vem aqui, tu me abraça. Mas é um abraço tão esquisito. É um abraço vazio, eu não sei se tu chega aqui cansado, se sou eu que tô cansada, porque é fim do dia, mas é um abraço frio. Eu vejo que tu quer me abraçar, mas eu não consigo te sentir. E daí ele começou a chorar, e me falou, nossa, Olga, realmente eu não consigo me soltar para um abraço. E daí, a partir disso, a gente começou a trabalhar toda a situação, como é que era ele em casa, dos abraços que ele já tinha recebido, que fizeram bem, que não... eu sei que daí foi que no fim a gente se abraçava e era um abraço muito bom, assim, foi um atendimento muito legal, e que eu tive liberdade para dizer para ele o que eu estava sentindo, né, e aquilo que eu disse, às vezes eu posso ter falado, sei lá, algo... Eu que vou chorar agora, Sabrina. Às vezes o que eu falo pode não fazer sentido, né? Mas na maioria das vezes é numa conexão tão bacana
que faz sentido e ajuda no se dar conta, né? Rogers teve uma situação que ele dizia que ele atendia, acho que foi no atendimento da Glória, não lembro, algum desses atendimentos famosos, que tem vários atendimentos no YouTube, para quem quiser assistir o tio Rogers atendendo, tá? Ele não é tão entusiasta que nem eu, assim, ele é um pouco mais lento, né? Um pouco mais lento, assim. Mas, enfim, cada um no seu estilo. Mas eu sei que tem um dos atendimentos que ele fez, que ele disse que a pessoa dava muito sono. Ele disse, essa pessoa deprimida dá muito sono, e realmente, quando tu atende um cliente mais deprimido, assim, dá sono, né? A Ana, por exemplo, tá bocejando, eu devo estar dando sono, né? Isso é uma situação real. Eu atendi o dia inteiro, agora que eu parei, Olga. Desculpa. Tô mexendo contigo. Enfim, e daí ele disse, era um saco atender aquela pessoa, porque ele chegava lá e dava vontade de dormir. Depois de um tempo de atendimento, ele resolveu contar para essa pessoa que, olha, cada vez que eu venho te atender, eu fico meio resistente porque a tua fala me dá sono. Eu não tenho vontade de seguir te escutando. Imagina, o terapeuta falou isso para a cliente. E a cliente desabou a chorar naquele momento e falou, é por isso que eu não consigo ter amigos, porque a minha fala dá sono nas pessoas. E daí se desenvolveu um processo lindo, quem quiser assistir aí, tá no YouTube, pode procurar. Então é disso que eu tô falando, dessa autenticidade nos atendimentos, né, na relação, né. Então alguns itens que eu coloquei ali. O que eu sinto tem valor, né, a autenticidade, né, eu dou risada, eu já chorei junto, claro, não vou me agarrar na pessoa, chorar abraçada, né, e dizer, eu também não sei o que fazer, não é assim, mas de ter uma espontaneidade, às vezes a gente ouve histórias lindas, não tem como a gente se fazer de louco e não se tocar pelas histórias, né, então, sim, eu me deixo chorar, eu dou gargalhada, às vezes até posso ser um pouco exagerada, porque eu sou assim, mas para mim é libertador poder ser assim, né. A importância de respeitar o ritmo, então, sei lá, às vezes tem alguns temas que o cliente tem dificuldade de lidar. E tem algumas abordagens teóricas, algumas linhas teóricas, que ficam futricando para fazer a pessoa falar sobre aquele tema importante. Sei lá, por exemplo, uma violência que a pessoa tenha sofrido no passado. Né, a pessoa diz que sofreu alguma coisa, que passou por algo, e tem psicólogo que chega e pá, né, dá direto assim, né, dá no peito, vai lá, tu vai ter que falar sobre isso. Eu não provoco isso. Se a pessoa não quer falar sobre isso, é porque ainda não tá na hora, é porque ainda não se sente à vontade, ou porque ainda não faz sentido falar sobre aquilo. Às vezes é uma caminhada, já teve situação que eu, assim, de uma cliente que ficou comigo por 4 anos. Os primeiros 2 anos dela, eu sentia que tinha algo para ela me contar. Ela não dizia que tinha algo para me contar, mas eu suspeitava que tinha algo. Mas ela não queria falar, ela não trazia. Ok. Até que um dia ela trouxe de uma violência importante que ela tinha sofrido na infância. E daí eu olhei para ela e falei, nossa, há 2 anos eu espero ouvir isso. E daí em diante foi um processo muito bonito, assim, da gente ir aos poucos entrando naquela história que tinha sido tão traumática na vida dela. Então eu acho que é importante a gente respeitar o ritmo do cliente, né. O contrato é feito junto. Então eu não venho com um contrato pronto, desde o valor, claro que eu tenho o valor que eu cobro, né, mas a gente negocia sim, a gente tem que entender as diferentes realidades. Agora, nesse momento de pandemia, então, uma situação econômica bem complicada para todo mundo, eu não me sinto confortável de bater o pé e, não, é isso, vai ser assim. Não, a gente faz um contrato juntos, né, então, às vezes o cliente me pergunta, tá, Olga, tu atende semanal, é quinzenal, como é que tu trabalha? Não sei, vamos ver o que tu precisa, né, e daí, diante do que o cliente me apresenta, eu vou dizer, eu acho, sei lá, no teu caso, eu acho que seria bom se a gente se encontrasse semanalmente, o que tu acha, como é que é isso para ti? A gente vai conversando e dialogando sobre o contrato, então a gente fecha frequência, horário, valores, tudo junto, né, não é algo que eu chego num contrato pronto, né.
Eu já falei da horizontalidade, eu tô me repetindo, né? Da escuta, do não julgamento, e eu acho que algo muito importante para ser um terapeuta da abordagem centrada na pessoa, eu vou olhar a hora, tu me controla aí, Ana. É até as 8h30, né? É isso? Tá. Tá. Eu acho que é a gente se experienciar na abordagem, né? Eu não... Primeiro, para começo de conversa, se alguém quer procurar psicologia clínica, eu não consigo acreditar num terapeuta psicólogo clínico que não tenha passado pelo processo de psicoterapia, honestamente. Eu acho que todos precisamos, todo mundo deveria fazer psicoterapia, mas se tu pretende ser um psicoterapeuta, mais ainda, né? Passar pelo processo psicoterápico. E na abordagem centrada na pessoa, a gente não tem só a psicoterapia centrada na pessoa, mas a gente tem a abordagem em outras áreas também, né? A gente tem na saúde pública, Rogers trabalhou muito com grupos, né? Ele fez grupos de encontro ao redor do mundo, então a gente pode trabalhar com grupos também, que são as imersões, né? Para quem nunca ouviu falar, mas é um processo de imersão, né, que Rogers propunha, e que é fantástico. Então, a gente poder se experienciar dentro da abordagem centrada na pessoa, eu acho que faz com que possamos ser um terapeuta centrado na pessoa, mais autêntico e mais fluido, acho. Então, dentro da minha história, eu fiz psicoterapia, quando eu entrei na faculdade era psicanalítica, mas depois, quando eu me descobri no humanismo, eu passei pelo processo psicoterápico centrado na pessoa, passei por imersão, fiz a formação, e tem uma coisa maravilhosa que acontece no Brasil, que é o Fórum Brasileiro Centrado na Pessoa, da abordagem centrada na pessoa. Tu já foi, Ana? Já participaste de algum? Eu fui, eu não sei se tu lembra, um que foi no Rio, em Nova Friburgo. Não sei se tu foi. 2007? É 2007, das antigas. Foi o Sim, primeiro que eu eu fui. estava lá. Pois é, Ah, né? Pra te ver como a gente já se olha conhecia de algum só, lugar, né? sim senhora, que legal. Sim, eu estava lá. Então, o meu primeiro fórum foi aqui no Rio Grande do Sul. Eu tive sorte de que quando eu me joguei com tudo, né, e que eu tinha condições de pagar por um fórum, porque não é tão barato, né, foi em 2005 aqui no Rio Grande do Sul, em Canela. Foi o meu primeiro fórum. E o que acontece num fórum, gente, é uma coisa maluca. Imaginem, para quem nunca ouviu falar, tá? Imaginem que tem muitos congressos de psicologia, né? Tem vários por aí, o pessoal todo bonito, todo arrumado, né? A Camila é uma pessoa muito elegante, que vai muito a congressos, né? Então, sempre muito bem vestida, muito culta. Agora, vocês imaginem, o Fórum da Abordagem Centrada na Pessoa, ele é um evento de 6 semanas, 6 dias, tá? Dá uma semana, é de domingo a sábado, em que a gente vive como se fosse uma pequena comunidade durante uma semana. Então, vocês imaginem uma sala que às vezes tem 100, 200, eu já estive num que tinha 300 pessoas, numa sala, todo mundo sentado no chão, nada de PowerPoint e auditório bonito, todo mundo sentado no chão para ser, para se experienciar, para se descobrir, para entrar em contato, e é algo enlouquecedor. Então, se alguém aí gostaria de ter algum contato avassalador com a abordagem centrada na pessoa, eu sugiro que vá num fórum brasileiro. E daí vem o momento propaganda, com licença, mas o próximo fórum brasileiro veio para o Rio Grande do Sul, ele é nosso, minhas colegas daqui que estão organizando, e, em princípio, seria ano que vem, em Canela. Mas, com essa história de pandemia, já não sei mais o que vai acontecer, né? Então, vamos ficar em contato aí para ver o que se passa. Camila, não estou te escutando, tu está falando alguma coisa e eu não estou ouvindo. Está desabilitado o teu microfone? Tá, ok, esquece. Então, passa ali que eu queria mostrar umas fotinhos. Não, tem mais esse. Tá, me atrapalhei. Isso é para resumir, né? Quanto mais o indivíduo é compreendido e aceito,
maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Eu lembrei agora de uma historinha que me contavam na época de faculdade, sobre o cara que procura um psicólogo porque faz xixi na cama. Sabe dessa história, não? Pode contar que é novidade para eles, Olga. Ah, é? Me ajuda a lembrar. Eu lembro que ele ia, eu acho que era num psicanalista, num cognitivo comportamental e num humanista, né? Acho que era isso. Mas eu não quero ser injusta com as outras abordagens. Eu sei que, acho que na psicanálise se fazia uma interpretação daquele xixi, né? Na cognitivo comportamental se estabelecia técnicas para resolver aquilo e abandonar o uso de fralda, vamos dizer assim, e no humanismo se dizia para simplesmente botar uma fralda e ver como é que acontece, era alguma coisa assim, não era? Enfim, eu achava aquilo muito engraçado, mas eu não quero ser injusta com as outras abordagens. Tá, Camila, passa para outra que eu queria mostrar as fotos do fórum. Isso, ó. Então, aqui embaixo, no canto esquerdo, embaixo, tem uma foto de uma sala do fórum. Eu acho que esse é do Rio, Ana. Tu sabe o que é? Tu sabe que bateu... Eu acho que é a Ana ali no canto com o dedo no nariz, não é? Ah, não! Eu era um pouco diferente, mas eu juro que eu tô tentando me achar. Eu acho que era a sala que a gente fazia os grupões, né? Isso. Era todo mundo no chão mesmo, com os colchonetes. Essa imagem me é familiar. Então essa é uma imagem de um grupão do fórum da abordagem centrada na pessoa. Grupão é aquele momento tipo assembleia geral, que todo mundo que está no fórum vai para se encontrar. Essa é a foto do primeiro dia, com o tempo que eu não vejo gente acumulada assim. Então, né, pois é, eu não sei como é que a gente vai poder, quando que a gente vai poder voltar a fazer um grupão assim. Mas uma curiosidade tem rolado grupos de encontro online, tá? Tem acontecido grupos de encontro no Zoom. Então, a gente não tá mais todo mundo numa sala se abraçando, sentado num colchonete, mas a gente tá num lugar para conversar, trocar, enfim. Então, essa é uma sala de grupão. Esse é no primeiro dia, quando as pessoas se juntam para pensar de como que vai ser feito os próximos dias, né? Então não vem um cronograma pronto, esses papéis no chão, é o pessoal escrevendo, segunda vamos fazer isso, terça vamos fazer aquilo, eu vou apresentar um trabalho sobre tal coisa e tal. Vocês estão falando aqui no canto Irmão Justo, sim, eu não tenho como falar da abordagem centrada na pessoa sem falar sobre o meu mestre. Então, o Irmão Justo não é só o nosso mestre na abordagem centrada na pessoa, mas ele é também um dos responsáveis por sermos psicólogos hoje, né? Nem todo mundo sabe, mas ele foi um dos responsáveis por fazer da psicologia uma profissão no Brasil. Ele foi quem colocou o primeiro curso de psicologia aqui no Brasil, e foi ele que trouxe a psicologia humanista para o Brasil. Então, meu Deus do céu, o Irmão Justo tem Nossa, ele é um ouro na nossa vida, e ele tá aí do lado de vocês, quer dizer, no momento vocês não estão aí, né, mas ele tá aí no La Salle, né, sempre à disposição, sempre aberto para uma conversa. Nesse momento é difícil, calma aí, o que tá falando? Teríamos ele na nossa disciplina, sim, imagino. Ele adora falar, meu Deus do céu, essa foto aqui minha com ele foi no último evento que a gente esteve juntos, que foi no Congresso de Logoterapia, que é dentro do humanismo também, que ele foi dar uma palestra, 97 anos, e ele estava lá palestrando, né, essa foi a nossa última foto em evento psi juntos, né, agora eu sei que ele tá bem, sim, por favor, chamem o irmão, que ele adora contar das histórias dele sobre Carl Rogers. Ele começa a falar e não para mais. Então, o irmão é assim, ele começa a falar e não para mais. E agora ele tá mais velhinho, então ele fala mais baixinho, né? Então, sugiro que não seja uma turma muito grande, tem que ser uma turma menor para ouvi-lo. Mas eu adoro, eu sempre aprendo com ele. E teve um fórum, inclusive, que a gente tava, e que quando o irmão levantou, no meio do grupão, assim, uma aluna de psicologia olhou, ué, mas o Roger está aqui,
porque realmente o irmão é tão fofo que lá pelas tantas até se confunde com o Rogers, né? E daí eu queria mostrar para vocês essas outras fotos, que são pessoas muito importantes dentro da abordagem centrada na pessoa, né, que são minhas colegas de trabalho. Não sei se tu conhece alguém aí, Ana, mas eu sei que a Eva já esteve aí dando aula. Não, a Eva, eu gosto muito dela pessoalmente, volta e meia ela vem no La Salle também, né, e como eu sou de Novo Hamburgo, eu tenho conexão com o Cibes também. Ah, tu é de Novo Hamburgo, então, o Cibes é onde... me mudei, mas continuo com as referências hamburguenses. Ah, então tá. O Cibes é a instituição hoje em Novo Hamburgo, né, que temos o curso de formação da abordagem centrada na pessoa. Nesse momento, ela está acontecendo online, então, se alguém tiver algum interesse, inclusive, é possível fazer algumas disciplinas, né, pegar alguns módulos, não precisa fazer só o curso inteiro. Se alguém tiver interesse em alguma disciplina específica, a próxima aula eu sei que é com o Carlos Veit, a propósito, né. Então, tem a Eva, que é essa de blusão verde, né, do lado dela, de blusão branco, é a Luciane Chaparro, que ela trabalha em Canoas, na saúde pública, né, com abordagem centrada na pessoa, e do lado dela é Alberto Segreira, que é um mexicano muito bacana e amigo de Rogers, com quem eu também aprendo muito. Ele é fantástico, ele sempre vem para os eventos no Brasil, e uma pessoa muito rica de estar ao lado, assim, a gente aprende muito. Que mais? Na outra foto tem o Cop, que também é um cara referência na abordagem no Brasil. Enfim, são pessoas, meus colegas queridos, né, que gosto muito e com quem eu aprendo e divido a abordagem centrada na pessoa. E que eu conheci em fóruns, né, isso eu acho que é bem importante. E isso aqui é uma sugestão que eu gostaria de deixar. Não clica ali, Camila, senão vai começar a tocar o vídeo. Mas que Carl Rogers esteve no Brasil em 1977, trazido justamente por um grupo, Irmão Justo foi um dos que ajudou a trazer, mas quem encabeçou isso foi a Márcia Tassinari, do Rio, que também é minha amiga, e trouxeram o Carl Rogers para o Brasil, e aqui se fizeram, com o Rogers, o primeiro fórum brasileiro da abordagem centrada na pessoa, que foi lá no Rio de Janeiro. Então, imagina que bacana tu poder fazer toda essa vivência com o mestre ali no meio, né? E daí, quando ele veio no Brasil, ele foi dar uma entrevista na TV Cultura e largou a proposta de fazer um grupo de encontro na TV. Então, Rogers foi o primeiro a gravar atendimentos psicoterápicos, atendimentos em psicologia, e fazer disso estudo e pesquisa. Ele foi o primeiro a pesquisar sobre a psicoterapia, e foi ousado de fazer o primeiro grupo de encontro na TV. Então, ele fez uma terapia na TV, e tem isso registrado no YouTube. A imagem é horrorosa, porque é de 1977, é difícil para ouvir, mas eu acho que vale a pena assistir um pouquinho de como é que é um grupo de encontro e como é que ele fez. É bem bacana. Ele simplesmente pegou o pessoal da equipe que estava ali e fez esse grupo. Tá, tô cansando de falar, deixa eu tomar uma água. E essa sou eu. Pequeno jabá, né? Camila sabe que eu sou uma pessoa das mídias, né? Que, na verdade, dentro do Infapa, no qual é uma instituição que eu trabalho e sou coordenadora, supervisora e professora, eu sou coordenadora de comunicação. Então é lá que eu faço toda a parte de Instagram, Facebook, YouTube, blá, blá, blá. Então aqui eu deixo as minhas contas só para o pessoal saber, se quiser aprender um pouco mais, se tiver alguma pergunta depois, enfim, fico à disposição. Cansei, acho que era isso que eu tinha para falar, Ana. Agora fico com vocês, vamos ver. Olga, na verdade, eu queria te chamar para uma militância minha, né, para ver até se isso tem eco. Quando a gente fala da abordagem centrada na pessoa, a gente fala muito daquela questão, né, de um jeito de ser, dessa questão mais intuitiva, do organismo digno de confiança, que a pessoa por si só se desenvolve. Mas o que eu acho que é uma sutileza muito importante, principalmente que a gente está no meio acadêmico, de entender que isso não é menos técnico do que as outras abordagens, que também tem um valor, que também tem uma investigação científica. Eu acho que o próprio Rogers teve essa preocupação muito grande, né? Tanto que ele foi um dos pioneiros
Então, só porque tem esse envolvimento, e eu acho que é uma quebra de estigma que a gente está fazendo aqui, ela não é menos técnica ou menos eficaz do que as outras. Na verdade, eu acho que é a maneira que a gente tem de enxergar, a maneira que a gente tem de se colocar. E uma coisa que para mim é muito marcante é que, na verdade, quando a gente escolhe ser terapeuta humanismo, isso é quase um ato de coragem, porque eu estou me colocando e eu estou me comprometendo a me desenvolver junto com o outro. E quando tu fala que o terapeuta não é neutro, a gente cresce muito atendendo, Olga. Na minha experiência clínica, eu não sou mais a mesma pessoa. Né? Então, eu só gosto de dizer isso porque não é intuitivo, isso também é técnico, isso também tem um estudo, isso também é ciência, digamos assim, né? Eu acho que a diferença, Ana, é que não é simplesmente ler sei lá, as técnicas apresentadas por ele, sei lá, resposta a reflexo, e sair aplicando. Isso não vai funcionar. É diferente que tem algumas técnicas, algumas outras abordagens, não vou citar para não ser injusta, mas que tu pode escolher uma técnica e aplicar e vai dar certo. No caso da abordagem centrada da pessoa, não. E claro que é uma coisa científica, Rogers era professor, Rogers era pesquisador muito antes de ser conhecido como um psicólogo e psicoterapeuta, ele era pesquisador. Como eu mencionei antes, ele começou a gravar os atendimentos justamente para validar aquilo que ele estava dizendo, né? E quando ele foi para um congresso de psicologia e era novas perspectivas em psicoterapia, acho que era esse o nome da palestra do congresso lá, ele foi contar o que ele estava fazendo e ele achou que o que ele fazia era o que todo mundo fazia. E, de repente, o pessoal começou a olhar para ele de, não, mas o que tu faz é diferente. Daí que ele se deu conta que ele estava fazendo um novo jeito de se trabalhar. Mas tudo baseado em cima de uma pesquisa, sim, com certeza. Com certeza. Que mais? Mais algum comentário, alguma pergunta? Pessoal, acho que fazer perguntas no chat, quem é que tem alguma curiosidade. Se tiver. Ó, a Mary comentou ali. Fica à vontade, Letícia. Tá, opa, calma aí que fugiu aqui de mim. Voltou. Acho ele muito corajoso, não deve ser fácil se expor, ainda mais com metodologia inovadora. Sim, e ele se expôs completamente. Um dos últimos livros dele, que é Um Jeito de Ser, que foi lançado, acho que um pouco antes dele morrer, acho que até foi em 85, por aí, ele conta, inclusive, da história dele com a esposa dele, e ele assume as suas dificuldades em se relacionar com ela, é um processo muito mágico, assim, e ele realmente se despiu contando das dificuldades dele, das dificuldades no relacionamento, então ele se colocava como pessoa, não só nos atendimentos, mas para o mundo, assim, ele não tentava se mostrar como alguém sabichão, que deu conta de tudo, né, sim, eu também acho que é uma coragem se expor assim, né, concordo. Gostei bastante que tu trouxe a questão do diagnóstico, isso. Por que fica saindo aqui? Eu quero que fique o chat aqui, ele fica fugindo de mim. Eu tenho lido livros de linhas humanistas e esse é um ponto muito pouco explicado, é verdade, concordo contigo, mas a gente já tem livros mais modernos, tá, livros que foram feitos, inclusive aqui no Brasil, contando mais sobre isso, tá, deixa eu pensar, eu devia ter trazido os livros aqui, mas depois eu posso mandar nome de livros para vocês, se vocês quiserem, que já abordam essa parte mais técnica. Inclusive, ano passado, a gente teve a jornada de psicologia humanista aí no La Salle, foi no La Salle, inclusive, e um dos palestrantes era um psiquiatra humanista, contando como que ele trabalhava. Tu acompanhou isso, Ana? Tu estava aí, não? Foi incrível, aquele cara, para mim... Ele é demais, né? Foi demais, foi demais. E ele falava justamente como ele trabalhava. Oi. Se falasse dos livros, né, eu lembrei que a gente foi aluna do Carlos, né, na PUC. Na PUC. Para mim, é uma cena que não se apaga da minha cabeça, ele chegar com uma sacolinha de loja, daquelas de papelão, com um livro até a tampa. E aí ele começava a tirar aqueles livros. E aí ele começava a falar dos livros e tu via aquele monte de livro. E ele tinha, obviamente, lido e relido milhares de vezes, né?
dessa coisa do conhecimento totalmente envolvido na pessoa, né? Quando ele chegava para dar aula, era uma coisa que fazia parte dele, era chegar, o Carlos vinha sem livro, não era aula. Isso, né? Isso. E a gente ficava ouvindo, assim, aquela coisa assim, aquela construção, muito lindo de ver. Nossa, sim, e realmente meu fascínio começou por ele, né? E ele, a gente costumava dizer, não sei se na tua turma era assim, mas na minha turma a gente dizia, eu acho que o Carlos tem livro até no banheiro, sabe? Ali embaixo, do lado da ducha higiênica, assim, eu acho que ele guarda até ali. E esses dias eu estava conversando com ele disse, olha, Olga, não põe no banheiro por causa da umidade, porque realmente ele tem muitos livros e ele é daquele que encontra um livro que gosta num sebo, por exemplo, algo, né, que saiu de linha, ele encontrou, ele compra, mas eu já tenho, não, mas ele compra para garantir, então ele chega a ter 2 exemplares, né, do mesmo livro, né, e ele segue dando aula e é apaixonado, né, ele realmente é fantástico, é muito legal. Então, livros do Rogers tem vários em sebos, né, agora pensando na história dos livros, eu não estou apresentando livro nenhum, sabe por quê? Porque eles estão no meu consultório, e meu consultório está fechado, né, senão eu também estaria apresentando os meus favoritos aqui, né, mas, enfim, me perdi. Tá, meus livros favoritos do Rogers, então, o que eu mais gosto é esse Um Jeito de Ser, que é onde ele se expõe muito mais pessoa do que psicoterapeuta, né, eu como terapeuta de casal e família, eu nem falei muito sobre isso, né, agora que eu me dei conta, mas eu gosto muito do livro dele sobre novas formas de amar, que muita gente, quando lê esse título, pensa que tem a ver com suruba, com amor, como é que é amores livres, mas não, é um jeito de se reinventar dentro dos relacionamentos, e é um livro muito belo, onde ele conta como ele atendia casais. É o único livro que tem registro do Rogers atendendo casais. Então, óbvio que é um dos meus favoritos, porque eu acabei indo depois para terapia de família para complementar essa minha compreensão de ser humano, né, porque Rogers escreveu só um livro, tem muito pouco, e eu fui atrás disso na Sistêmica, mas eu adoro esse livro dele, então, para mim, esses são os favoritos, né. Que mais, a Mary, aqui, gostei da tua fala sobre resposta a reflexo, acho difícil diferenciar. Como é que tu consegue relacionar a sistêmica com a abordagem centrada na pessoa? Elas têm tudo a ver. Sabe que quando eu fui estudar mais um pouco sobre a história, bom, Rogers é de Chicago, tá? Ele naturalmente ele é de lá, mas ele terminou a vida dele na Califórnia. E tanto que tem até hoje. Eu imaginei onde é que eles se encontraram. Então ele tem, ainda existe lá o Centro de Estudos da Pessoa, né? Que é em La Jolla, em San Diego, na Califórnia. E a terapia de família, ela iniciou em Palo Alto, na Califórnia. E daí, quando eu fui juntar as datas, os dois, eu digo, as duas terapias, começaram na década de 40, elas são contemporâneas, então elas têm essa visão de ser humano positiva e sistêmica que se complementam. Eu fui parar na terapia de família, pois, como eu disse, na abordagem centrada na pessoa, a gente tem poucos materiais sobre isso, mas a visão de homem é semelhante, o jeito de trabalhar é semelhante e se complementa. A diferença é que quando eu tenho um casal na minha frente, ou uma família, o trabalho é muito maior, porque tu poder ouvir a todos e se colocar no lugar de cada um daquela pessoa que está ali na frente, é muito mais desafiador do que tu ter só um, né? Mas é fantástico, é muito legal. É muito bacana. Olga, eu sei que o objetivo aqui é a turma da Ana, né? Mas eu tô com a turma com o vídeo aqui que eles estão adorando. E eu acho que, na verdade, como a teoria sistêmica é muito recente, muito moderna, perto das mais históricas que a gente trabalha, se tu podia fazer um pequeno resuminho, assim, do que diferencia a sistêmica dessas abordagens que tem mais esse foco da terapia individual. Tá, bom. Então tá, vamos falar. Um resuminho, não fala a noite inteira, só um resuminho, amiga. Tá, a sistêmica, então, acredita que nós somos um ser que vivemos em sistema, não somos um ser único, isolado, né? Então, o que eu sou resultado do que está à minha volta, seja uma família, seja uma instituição,
Nós somos seres relacionais. Eu sempre lembro da minha professora de neuro na faculdade, que dizia, nós somos seres, biopsicossocial, ela sempre batia nessa tecla. Então, a gente não pode ignorar esse social. E esse social começa na família, começa nesse sistema familiar. Então, isso que é a sistêmica, né? Só para corrigir, o casamento e suas alternativas, é esse título que dava espaço para má interpretação, tá, Elvira? Porque, na verdade, em inglês não é esse título. Mas voltando para a sistêmica. Então, a gente acredita que somos seres relacionais. E daí a diferença é que, mesmo quando eu estou atendendo alguém individualmente, eu não desconecto aquela pessoa do sistema. Eu vejo ela como parte dessa família. O meu olhar sempre vai ser ao que está em volta. Uma das coisas que me levou para a terapia de família é porque nos meus atendimentos com criança, em ludoterapia, muitas vezes eu ficava frustrada. Porque eu via o quanto a criança era um bode expiatório de uma família prejudicada, vamos dizer assim, e eu acolhia a criança, atendia a criança e devolvia a criança para aquele sistema tão adoecido. Daí eu fui para a terapia de família justamente porque a minha intenção era abrir esse olhar e tentar envolver a família no processo terapêutico. Não sei se estou me fazendo entender. Mas é isso, eu acho que tem a ver com esse olhar, né, que todos somos partes de alguém. Dos atendimentos com a criança, tá? Não, eu estou me perdendo nos comentários. Mas acho que é isso. Faz sentido, Gabriela? Que bom, tá, eu já estou me perdendo aqui já. Então, assim, eu trabalho com a sistêmica, seja no atendimento individual ou no atendimento em família, né, e juntando, porque o que vai nortear esse meu atendimento familiar vai ser o tripé da abordagem centrada na pessoa, né, da aceitação incondicional, da empatia, isso sempre vai me acompanhar em qualquer relacionamento, em qualquer atendimento que eu faça, né. Então, Mary, tu ia perguntar sobre atendimentos a crianças, né? Eu tenho algumas amigas que são ótimas ludoterapeutas. Eu, na minha experiência, não fui feliz, não fiquei satisfeita com os meus atendimentos infantis, e por isso que eu procurei a terapia de família. Então, hoje, quando alguém me encaminha uma criança, não encaminha a criança, me encaminha a família. E é com ela que eu trabalho. Eu não atendo a criança individualmente, eu atendo em família, sempre. Porque a ideia é a gente trabalhar todos para que a família seja a sua terapeuta, para que a família possa ajudar no desenvolvimento, seja da criança, seja da pessoa que precisa de ajuda. Tá me ouvindo? Tô, vai. Sim, é muito interessante isso que tu falou, porque eu concordo plenamente. Eu acho que a criança, geralmente, ela é o sintoma. Né? Tirando alguma criança que tem alguma patologia que a gente não deve rotular, mas que às vezes, né, apresenta alguma coisa, geralmente é a família, né? Então, levam a criança para a psicóloga, mas acaba sempre se descobrindo depois que não é bem assim, né? Não é a criança. E mesmo quando tem alguma psicopatologia, muito provavelmente tem na família também, né? Dificilmente surge uma criança com uma psicopatologia isolada e ninguém na família tem. Geralmente isso tem na família e tem na mãe, e tem na avó. Então aí a gente pode trabalhar a família para ajudar a criança, né? Para ajudar a todos. Ok. Obrigada. Mais alguma questão do nosso grupo Covid? Adorei esse nome. Eles mesmos se intitularam, não fomos nós, não, Marina? Então tá. Ó, pediram o tripé da ACP. Isso aí, quem é que estava na aula? Vamos ver. Quem é que prestou atenção na aula da Prof. Ana? A Ana vai pedir na prova. Pergunta de prova. Eu pedi resenha, por isso, Olga.
Como assim? Ah, porque eles vão ter que escrever sobre isso? Isso, daí provavelmente são aquelas anotações técnicas para resenha. Ah, tá, mas eu não vou responder, eu quero saber se alguém sabe. Boa! Ó, gente, me colocaram no compromisso agora. Vamos lá, me ajudem a ajudar vocês, vamos lá. Eu falei ao longo do meu atendimento inteiro, olha só, do meu atendimento, ao longo dessa aula hoje, eu falei várias vezes, eu só não falei os 3 juntos. Vamos lá. Ó, eu acho que a galera do Covid sabe. Então vai, Covid, vamos embora. Pense nas características mais marcantes que ela colocou, dos atendimentos, da forma de fazer. Empatia, Narjara, empatia, Covid presente. Então, pensem o que... Vamos fazer assim, Ana, vamos ver se eu sou uma centrada na pessoa, né? O que perceberam de mim nessa fala do que eu trouxe, o que parece ser o tripé da ACP. Olha ali, ó. Aceitação incondicional, autenticidade. Muito bem. Resolvido o tripé. Esses são aqueles que a gente fica feliz. Não tem mãozinha aqui para bater? Ó, a Mariana achou uma... então tá, valeu, Mariana. Isso aí, ó. Pode dar 10 para todo mundo aí. Prof. Ana. Ah, não, mas não eram da Ana, né? Nem todo mundo. Não, eram sim, pô, deixa eu mergulhar deles, eram sim. Então a Narjara é nossa. A Narjara é Covid, tá? A Narjara começou no Covid, tranquilo. Né? E isso é outra coisa, né, Olga, que eu acho que é muito, muito característico de quem trabalha nessa linha teórica, que nem tu disse lá no início, eu não vou trazer nada teórico, né? Tu não trouxe nenhum conceito, tu não trouxe nenhuma forma de intervenção, mas na suavidade da tua fala, a gente já consegue entender toda a sistemática que tu imprime como terapeuta. E que também faz parte dessa questão do nosso jeito de estar diferente, às vezes, no setting terapêutico. Diferente daquilo que a gente tem como paradigma ou como forma que a gente adota que um terapeuta precisa ser. Que nem eu digo, o terapeuta precisa ser ele e usar as técnicas da psicologia. Não usar as técnicas da psicologia e ficar dentro dela, muitas vezes enrijecido, trazendo, ou não trazendo questões que são muito naturais quando a gente tem uma relação que é terapêutica também. E isso é outra coisa que eu bato muito, né, Olga? Apesar de ser tu nunca deixa de fazer uma intervenção que ela é focada no terapêutico. Tu sempre está no papel de terapeuta ali. Mas além de ser terapeuta, tu é a Olga também. Então é nessa circulação, né, entre o fazer da ciência e ser quem eu sou, que eu consigo imprimir a minha marca como psicoterapeuta. Então é por isso que eu acho que a gente tem uma abordagem que nos permite ser muito autêntico. Desculpa, eu li o comentário e ri. Aqui até o tom da minha voz. Adorei essa. Viu só como isso vai introjetando na gente? E outra coisa, né, Olga, apesar da gente dividir a mesma admiração teórica, né, porque assim como na tua história, a minha também é atravessada por escolhas que são pessoais, a gente também tem outros jeitos de ser. O jeito que tu é terapeuta não é o jeito que eu sou e tá tudo certo. Sim, não significa que uma, né, consegue, outra não consegue, não faz, significa que nós somos duas pessoas, e que bom que a gente consegue ser assim. E que bom que eu não preciso ser que nem a Olga. Imagina que ruim ser tu, não porque tu é uma pessoa ruim, mas que daí eu deixo de ser eu, entende? Então, exatamente. Eu estava no meu lugar, né? Tu não precisa ser a Ana, né? Então, é interessante ter referências, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que o grande diferencial nosso é ser quem a gente é, dessa maneira tão pura e tranquila que a gente traz as coisas. Isso. E é isso que o tio Rogers falava, né? Que ninguém seja a Ana, que ninguém seja a Olga, que ninguém seja o Rogers, mas que a gente possa simplesmente ser a gente. Né? Isso por si só já é libertador e, de certa forma, a gente autoriza que o outro seja assim no momento que a gente é. Isso. Pelo menos naquele ambiente. Isso, a gente consegue fazer essa troca de crescimento, né? Exatamente. Esse processo tão bonito. Eu quero pedir autorização, já que vocês pediram autorização para gravar o que eu ia falar, eu quero pedir autorização para tirar uma foto bonita aqui. Claro, por mim pode. Eu já tô com cara de 8h30, mas vamos lá que ainda estamos todas, né? Estamos todas. Aqui em casa a gente acorda cedo, né? Mas enfim. Sim. Pode tirar a foto, te ajeita aí. Para poder
contar na Aí comunidade. o pessoal podia abrir as câmeras, né? Só para fotinho, né, pessoal? Podia, quem quiser, quem quer aparecer. Eu acho super honesto abrir a câmera. Poxa. Eu vou abrir a minha câmera. Olha aí, muito hoje bem. Eu me arrumei, hoje eu falei, não. Olha aí o pessoal abrindo, vamos lá. Quem mais vai abrir essa câmera? Covid, vamos lá, pessoal. Marcos, Mônica. Olha, estão abrindo. Faz um mosaico daí para tirar a foto. Como é que faz isso, meu Deus? Boa pergunta, Camila. Como é que se faz o mosaico? Eu tô com o mosaico aberto, é só a galera abrir a câmera que eu fotografo. Tá, beleza. Daí tu faz a foto e me manda? Faço. Tá. Quem mais vai abrir? Vamos lá. Muito bem, Sabrina. Quem mais? Quem dá mais? 3. Amanda. Apareceu para mim agora, várias carinhas. Eles estão abrindo, olha ali, Olga. Eles estão abrindo. A Evelyn também está mostrando a carinha, abriu a dela. Ai, coisa boa. Pois é. Não importa, ninguém está vendo o teu pijama. Assim, ó, da cabeça para cima. Bota do pescoço para cima, a gente não vê o pijama. Vocês estão esquecendo da tentação incondicional? Não Vocês por acaso sabem o que eu estou vestindo? A Olga, ela é Cid Moreira, vocês sabiam disso? Ai, não conta meu segredo. Sabem o que é ser Cid Moreira? O quê? Só da cintura para cima? Eu me arrumo só da cintura para cima para os atendimentos. Bem-vinda à vida real. Ou é pijama ou é legging aqui em casa, né? Vamos ser sinceros. Então tá, vamos lá fazer a foto, então. Vamos lá, vou ficar bonita, então. Vai fazer, Olga, o que eu faço? Eu tô tentando... Calma aí. Depois eu quero, gurias, me mandem. Posição. Faz aí, Camila. Tá, eu vou fazer. Cadê a... eu ia dizer que a Mary tá sempre lá na mesma posição. Eu tava procurando ela. Agora eu vi ela do lado da Ana. Tá do lado da Ana, eu tô vendo. Peraí. A Marina tá dizendo, eu também. Vamos lá. Cadê a Marina? A Marina Cid Moreira também. Marina. Foto vai. Mais uma. Feito. 2 tá garantida. Pronto. Muito obrigada. Alguma deve ter saído. E eu acho que, Olga, até me atravessando aqui, tu é uma pessoa super acessível, né? Então, se um aluno quiser te procurar no Insta, pedir alguma indicação, alguma coisa, eu acho que essa conversa pode continuar. Né? Por favor. Enfim. Sim, e se quiser trocar uma ideia, alguma dúvida que ficou de hoje, eu fico super à disposição, e vocês viram que eu gosto de falar sobre isso, né? Então, fiquem bem. Não vai ser sacrifício. Vou mandar, Marina. Pode deixar que eu vou mandar no grupo. Muito obrigada. E até se quiserem, eu vou postar essa foto, tá? Então, se quiserem, entra lá para eu marcá-los, para todo mundo se exibir, tá? Hoje não, hoje não. Então tá, gente, eu acho que a turma Covid, eu não sei para onde vai. Camila, qual é? Vamos para nossa casa agora. Nossa casa de aula, né, no caso, né, não é embora. Sim, e os meus alunos não Covid vão fazer a resenha, que é a tarefa da aula de hoje, em cima do que a gente vivenciou aqui hoje, né? Porque falar da abordagem é uma vivência. Tanto que muitas coisas conseguem nos tocar pessoalmente enquanto a gente fala, né? Não sei se a Olga viu, mas eu ri, eu bocejei, eu bati palma, eu levantei mão, né? Eu acho que tem essa questão da gente tá junto vivendo essa experiência de ser humanista, né? Então, obrigada, Olga, por ter vindo. Eu espero que agradeço. Deixa eu botar ali, calma aí. Né? Calma aí, deixa eu botar aqui antes que acabe ali, só um pouquinho. Pra quem não viu, Olga Letícia Prestes é como me acha ali nas redes. Tá bom. Sim, tu colocou o teu @ do Insta, né? Então as pessoas super tranquila podem te achar, né? E tomara que te achem, tomara que essa comunicação continue, porque quanto mais, e que bom que, né, mais de 80 pessoas escutaram um pouquinho sobre abordagem, despertado interesse em conhecer um pouco mais, e a gente fica muito feliz de receber novas pessoas que querem saber mais sobre abordagem. Eu acho que tanto eu quanto a Olga, a gente fica disponível. E espero te ver mais vezes, Olga, e quem sabe a gente se encontra fora dos muros da instituição. Já tem perguntas para te fazer.
eu vou te dar uma folga amanhã. Então tá. Beijo, turma. Obrigada. Eu agradeço pela possibilidade, pela disponibilidade e estou sempre à disposição, tá bom? Imagina. Beijo, obrigada para todos. Então tá, estamos nos despedindo, estou me desconectando, assim com folga. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.